Boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a esse encontro virtual. Nós da casa nos sentimos muito satisfeitos quando vemos lá a quantidade de visualização dessas palestras. Não é um exagero de visualização, mas é um número muito bom. Isso nos alegra de saber que muitas pessoas estão tendo a oportunidade de poder assistir às palestras promovidas ali pela nossa casa. Nós teremos conosco essa noite Antônio Chayum, que já fez várias palestras virtuais aqui para nós. Todos eu acho que já o conhecem aí, mesmo que seja, pela telinha do computador e do celular. Nós agradecemos muito o Antônio por essa disposição dele em participar nesse nosso projeto, de poder sempre que chamado, preparar uma palestra. Muitas pessoas não sabem, mas é complicado para nós espíritas, que estávamos muito acostumados a fazer as palestras de formas presenciais. E de repente nós tivemos que nos adaptar a esse novo modelo, a entender um pouco mais de tecnologia. Então a gente sempre agradece muito essa turma, porque eles se esforçaram muito para se adaptar, e agora nessa continuidade eles estão de mãos dadas conosco, de mãos dadas com todos vocês, para que possamos passar essas segundas-feiras aí ouvindo algo de bom. Então muito obrigado, Antônio, que Deus o ilumine, o ampare na sua luta, na sua vida, que ele tenha muita sustentação para continuar com essa tarefa, pois é uma tarefa muito importante para todos nós. Vamos agora nos preparar para dar início aos nossos trabalhos, fechando os nossos olhos, rogando ao Pai, rogando a Jesus, a luz que nós precisamos para seguirmos avançando, mesmo que seja um pouquinho de cada vez, um pouquinho a cada dia, mas que não percamos dos nossos interesses e objetivos essa vontade íntima de sermos um pouquinho melhor a cada dia. Pois só assim, o dia que não mais aqui estivermos e partirmos para o mundo real, o mundo espiritual, vamos ter aquela sensação íntima, agradável, de que fizemos de tudo, o possível e o impossível, para que pudéssemos, ao sairmos daqui, estarmos melhores do que quando chegamos. Que Deus ilumine a vida de cada um de nós. Que Jesus nos guie através dos seus ensinamentos. E que esses ensinamentos e que essas luzes estejam sempre conosco, aonde estivermos, hoje e para todo o sempre. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Fortaleçamo-nos. Sede fortalecidos no Senhor. Paulo, Efésios 6:10. Há muita gente que se julga forte, nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio.
Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortalecemo-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Emmanuel. Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, onde nós temos a alegria de sempre nos fazer presentes. Nós queremos agradecer por mais esta oportunidade de estarmos conversando com vocês, trazendo uma reflexão para que possamos aprender com ela. E hoje nós escolhemos um tema bastante interessante. Nós resolvemos falar de Deus, porque a ideia de Deus ela é inata, encontrando-se presente em todas as manifestações religiosas, politeístas e moniteístas, que marcaram a evolução do ser humano. E Deus é um princípio fundamental para a doutrina dos Espíritos, né? E Deus é aquela criatura, aquele ser, né? O Criador, que nós não sabemos o que é Deus, né? Porque no entendimento nosso do Espiritismo, nós não estamos preparados para entender a grandeza, o conceito e as qualidades de Deus. Nós sabemos que à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos compreendendo melhor o que é Deus. Agora, quem é Deus, não nos cabe esse atrevimento, né? Porque Deus, como nosso Criador, causa primária de todas as coisas, está em todo lugar. Então, é uma reflexão bastante interessante quando Jesus fala para nós sobre esse Deus fantástico que a gente não conhece. Que Ele é capaz de amar a todos, que Ele é capaz de perdoar, que Ele sabe perdoar. Se vocês forem prestar atenção na parábola que Jesus trouxe para nós, para o nosso entendimento, a parábola do filho pródigo, vocês vão perceber que o pai que perdoa, que recebe de volta aquele filho que destruiu toda a sua herança, né? É esse Deus que dá para nós a herança da vida, a herança do entendimento, e nós destruímos muitas vezes pela nossa falta de observação das suas leis. E aí você vê a grandeza desse pai que perdoa o filho, que aceita ele de volta, que prepara esse filho para uma nova fase. Porque cá entre nós, né, quando nós somos perdoados, quando nós somos amados, nós temos a tendência a nos recuperar, né? Nós temos a tendência a reconhecer os nossos erros, mas também fortalecer a nossa reconstrução. É isso que nós chamamos de ressignificar, né? Todas as vezes que um pai expulsa um filho de casa porque cometeu um erro, porque cometeu um equívoco, o maior equívoco é do pai que expulsou o filho, e não do filho. Então, nós precisamos observar bem essa condição do Pai, que Deus, nosso Pai, nos ama, nos perdoa sempre, nos estimula a progredir. E se você for analisar, Deus está em todo lugar, porque Deus já é o lugar. Olha que reflexão bacana. Deus está em mim e eu estou em Deus. Foi o que Jesus disse, não sou eu quem vivo, mas é o Pai que vive em mim. Se você for pensar bem nessa assertiva de Jesus, você vai perceber que existe aí uma lógica, né?
nas palavras de Jesus. Por quê? Se Deus está em todo lugar, se Ele é onipresente, onisciente, onipotente, se Ele é criador de todas as coisas, então Deus não é o criador do meu corpo físico, então Ele está em mim. Entendeu que legal? Mas eu também não estou em Deus, porque eu fui criado por Ele e eu estou dentro dele de alguma maneira. Então, quando você começa a pensar nisso, você fala assim, cara, mas Deus é fantástico, esse nosso Pai. Porque Ele está em toda a sua criação. Ele está presente até numa folha que cai. Ele permite que a folha caia, que ela seque, que ela renasça, que ela se reconstrua. Então, esse Deus, Ele é maravilhoso. Porque Ele fala para nós assim, eu sempre vou te amar, eu sempre vou te perdoar. E é nesses momentos é que nós precisamos ter o mandamento maior que Jesus trouxe de Deus, que resume toda a lei e os profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Queridos irmãos, queridas irmãs, passou a pandemia, mas não passou a carência de afeto, a carência de amor, a carência de amizade, a carência de Deus em nossos corações. Então Deus está dentro de nós para despertar em nós esse sentimento valioso de amor, para despertar em nós o sentimento de compaixão pelos mais necessitados, para despertar em nós que aqui agora a vida é apenas uma passagem e que como o vento sopra e leva a poeira, e leva os detritos, e leva as folhas, os anos levarão também as nossas imperfeições. Nós também nos tornaremos espíritos puros, perfeitos, não como Deus, mas à sua semelhança. Nós estaremos criando oportunidades através da nossa evolução. Então, quanto mais nós evoluirmos, quanto mais nós nos sensibilizarmos, mais nós entenderemos Deus. Quando nós nos tornamos seres humanos brutos, egoístas, orgulhosos, presunçosos, nós afastamos de nós o entendimento de Deus. É como se afastássemos Deus do nosso entendimento pessoal. É como se estivéssemos abrindo mão de termos Deus ao nosso lado, para nos auxiliar, para nos orientar, para nos amar. Porque Ele está presente sempre. Deus está presente sempre em nós. E quando Deus está presente em nós, Ele nos dá vida, Ele nos dá alegria. Então nós devemos sentir a presença de Deus em todas as atitudes que nós vamos tomando. Porque Deus, na sua severidade, Ele sabe perdoar os erros, Ele sabe amar o próximo, porque Deus é amor, Deus é esperança, Deus é construção e não desconstrução. Então, quando nós preparamos esse tema, nós começamos assim a mergulhar dentro do nosso próprio corpo físico, que é composto de células, de neurônios, de uma infinidade de seres vivos que criaram um universo particular através desse corpo que Deus nos deu. Então, o Criador, esse Deus,
criou um ser humano quase à base da perfeição, no sentido físico, orgânico. Como que nós somos seres perfeitos? Como que nós temos em nós o germe da perfeição? Porque tudo funciona de maneira ordenada. O respirar, o ouvir, o falar, o cheirar, o perceber. Olha que corpo é esse, gente. Que tem uma mente que pensa, que raciocina, que constrói. Nós somos co-criadores de Deus, construindo um mundo melhor a cada século, a cada período. E Deus, esse fantástico Criador, Ele não nos criou amarrados. Ele deu para nós a nossa consciência, onde nós temos a inteligência em desenvolvimento, a inteligência que pode criar a cura, que pode construir coisas novas. Deus nos deu essa inteligência. E deu também o livre-arbítrio. É através desse livre-arbítrio que nós, homens, construímos para o bem ou construímos para o mal. Esse livre-arbítrio que nos faz tomar decisões equivocadas, mas que Deus pacientemente nos aguarda. Porque é através desses erros que nós cometemos que nós vamos aprendendo a ser melhores. E quanto mais melhores nós formos, mais próximos nós estaremos de Deus, que está em todo lugar. Então, veja bem que Jesus trouxe o entendimento para nós de maneira clara e cristalina. Só que ele alcançou uma comunhão com Deus a ponto de dizer que não era ele mais que vivia só, mas que o Pai vivia dentro dele. Porque Jesus, se nós formos analisar, é a manifestação de Deus, que é o seu Pai. Então ele pode dizer que não é ele que vive, mas o Pai quem vive é mim. E aí existe aquela confusão de algumas religiões, né, vamos dizer assim, que diz que Jesus e Deus é a mesma coisa. Mas será que não é? Será que Jesus não tem nele Deus? Claro que tem. Apenas que o nosso entendimento é pequeno, porque Jesus é Deus, mas Deus não é Jesus. Entendeu? Eu também não. Porque é confuso, mas é assim mesmo. Jesus é Filho de Deus, perfeito como o Pai Celestial. Então, o que é que se manifesta em Jesus? Não é Deus? Entendeu? Ele não é Deus, mas Deus se manifesta nele. Então é assim que eu comecei a entender. Eu queria compartilhar com vocês, que eu achei tão legal. O Antônio não é Deus, mas Deus se manifesta em mim. Quando eu sinto a presença dele, quando eu dou ouvidos a ele, quando eu aceito a direção dele, quando eu compreendo as leis que ele criou. Entendeu? Então, Deus está em mim quando eu permito que ele esteja. Por isso que a porta da salvação é estreita, porque ela é difícil de você alcançar. A porta estreita, ela reitera, ela fortalece esse princípio de que Deus está dentro de nós. Deus está em nós. E Deus somos nós. Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, nós sofremos. Porque ao afastar de Deus, nós perdemos a esperança no futuro, a esperança na vida espiritual. E quando nós temos essa esperança na vida espiritual, ela nos alimenta,
ela fortalece a nossa fé. Então nós precisamos entender de maneira clara e cristalina que nós só poderemos entender o que é Deus quando nós entendermos quem nós somos. Conheça a ti mesmo e se sentirá livre. A verdade vos libertará. Olha essas colocações. Todas as vezes que você amar o próximo, você também se sentirá amado por Deus. Tudo que você fizer a um destes pequeninos, é a mim que fazeis. Olha que coisas bacanas, gente. Então, para que nós possamos ser felizes e alegres, precisa de muita coisa? Não. Basta amar a Deus. E como é que a gente ama a Deus? Amando tudo que Ele criou, os animais, as plantas, todos os animais, todas as plantas, os seres humanos, amando de maneira tranquila e serena, pensando em como nós podemos ser úteis a Deus. Úteis no sentido de auxiliar os seus filhos. Então, veja bem, todas as vezes que tem aí no Bezerra de Menezes, o enxovalzinho que vocês doam para as mães que não têm condições de comprar, não é Deus que está agindo através de vocês? Eu costumo dizer que nós somos apenas o carteiro de Deus. Ele manda a encomenda, Ele manda a ajuda e a gente só entrega, né? A gente é só o entregador de Deus. E quando nós fazemos isso, nós nos sentimos como o dever cumprido. Nós nos sentimos bem, nós nos sentimos alegres. Então, para que a gente possa realmente fazer a diferença na sociedade em que nós vivemos, nós precisamos amar a Deus. Acima de tudo, ter esse amor verdadeiro pelo Criador. Não apenas da boca para fora, mas nas nossas atitudes. E a gente tem isso só quando nós amamos o próximo. Por isso que o mandamento está interagindo com o outro. Então, amar o próximo é a gente auxiliar naquilo que o próximo precisar e não naquilo que a gente acha que ele precisa. É a gente não julgar, é a gente não condenar esse próximo, sabe? É a gente, por exemplo, entender que o próximo que está do nosso lado é aquele irmão que precisa de atenção, de amor. Ele precisa não apenas de uma cesta básica, mas ele precisa de uma cesta de sentimentos, uma cesta de vibrações. Na casa espírita, às vezes nós somos maldosos. Nós não perdoamos os erros de nossos amigos que frequentam a casa espírita. Nós somos às vezes duros com essas pessoas. Às vezes nós ofendemos alguém porque aquela pessoa não pensa como nós pensamos, não acredita no que nós acreditamos. E aí a gente maldiz essas pessoas. Olha que erro gravíssimo. Então, a gente só vai conseguir fazer algo diferente quando nós formos diferentes. Nós temos que pensar muito no posicionamento de Santo Agostinho, que é agora à noite. A gente faz aquela reflexão: aonde foi que eu cometi um erro? Quais pessoas que eu magoei? Qual foi o meu comportamento diante da vida? Todas essas perguntas irão trazer para nós reflexões. E nós vamos dormir tranquilos e serenos, e amanhã, ao levantar, nós vamos perguntar de novo: Senhor, o que é que nós precisamos para ser feliz hoje?
Qual a atitude que eu devo tomar em relação ao meu semelhante? Como eu devo proceder no meu trabalho, na minha casa, com minha família? Como eu devo proceder para ser uma pessoa mais generosa, mais bondosa, mais amorosa? Por onde eu passar? Com essas respostas, que a gente não vai tê-las de uma vez, nós estaremos aos poucos nos tornando pessoas melhores. Lembra quando começou a pandemia? Quantos de nós retornaram ao plano espiritual, mas quantos de nós ficaram apavorados diante de uma doença sem conhecimento? Mas Deus, através de seus emissários de luz, nos enviou a cura, o tratamento. Nos enviou o remédio que acalmou nossos corações para que a gente pudesse continuar. E de repente a gente esqueceu de tudo isso. Outro dia a gente nem podia sair de casa com medo. E agora que a gente sai sem medo, mas às vezes sem gratidão. Quantos casais se separaram, quantas famílias foram destruídas, e agora nós estamos naquele momento de recomeçar, de trazer um ressignificado à vida, cada um de nós, na sua maneira, no seu jeito, na sua condição. Trazer um ressignificado à vida significa dar uma outra oportunidade para aqueles que estão à nossa volta. Então, queridos irmãos, essa mensagem de hoje sobre Deus é para trazer para nós assim a maior esperança das nossas vidas. Sabe qual é a esperança? Que Deus nunca nos abandona, porque Ele é nosso Pai. E como nós copiamos tudo dele, se a gente imagina uma dor, um sofrimento que nós sentimos, quando a gente pensa na expectativa de um filho nosso machucar, imagina o que sente Deus, nosso Pai, observando o quanto que nós nos machucamos no dia a dia, o quanto que nós nos ferimos por equívocos, por enganos, por incertezas. Então, a gente não tem que ser grato por ter esse Deus que nos ama, que foi o nosso Criador, que acompanha o nosso crescimento, que acompanha as nossas necessidades e que nos dá sempre uma oportunidade de vencer os obstáculos? Nós temos que amar demais esse Deus. E se Ele nos ama com essa capacidade intensa, com essa condição de nos perdoar em qualquer situação, o que é que nós podemos fazer por Ele, hein? Em gratidão a Deus, pelo amor que Ele tem por nós. Não é amar o próximo? Por que amar o próximo? Porque o próximo é também filho de Deus. Tá vendo? Se nós, quando temos um amigo que gosta dos nossos filhos, que cuida dos nossos filhos, a gente se sente feliz, agradecido. Imagina o que Deus vai sentir sobre nós quando nós estamos amando um filho dele, quando nós estamos cuidando de um filho de Deus, quando nós estamos zelando para que ele esteja bem. Por isso é que Jesus disse que esses 2 mandamentos resume toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então vamos deixar Deus feliz, porque se Ele fica feliz porque nós amamos o nosso próximo, Ele vai ficar mais feliz ainda quando perceber que nós amamos a nós mesmos. Nós precisamos nos amar, nos acalentar, nos acalmar. Queridos irmãos, a mensagem de hoje é uma mensagem de amor, é uma mensagem de fé, é uma mensagem de esperança. Amar a Deus sobre
todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, e amar a você, meu irmão, a você, minha irmã, porque você, eu, todos nós, somos filhos deste maravilhoso Criador. Muito obrigado a todos vocês por estes minutos de reflexão. Que Deus, na sua bondade infinita, que Jesus, Filho de Deus, nosso governador, nosso orientador, nosso mestre e guia, possa amparar a cada um de vocês em seu lar, com sua família, com seus amigos, com seus inimigos, que você acha que tem inimigos, com todos aqueles que trabalham com você, todos recebam muita luz. Nosso muito obrigado e que assim seja. Até uma próxima oportunidade. Um beijo a todos. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui juntos para finalizar esse trabalho. Depois dessa palestra maravilhosa, com tantos ensinamentos, tantas reflexões, nós vamos buscar a ajuda de Jesus para as nossas vibrações, para o passo à distância, a energização e a fluidificação da água. Então vamos fechando os nossos olhos, mentalizando Jesus, acalmando os nossos pensamentos, tirando de nossa mente as atribulações do dia a dia, respirando profundamente, entrando em sintonia com o Mestre Jesus. E vamos agradecer por mais esse encontro maravilhoso, por mais esses ensinamentos e por mais esse momento de luz que Jesus nos traz. Mestre querido, ilumina a nossa casa de oração, ilumina esse planeta, ilumina o Brasil, ilumina cada lar, Senhor, cada família, cada ser, cada criatura, com o teu amor, a tua luz safirina. Que todos nós possamos, confiantes, seguir a nossa caminhada em busca da evolução, da nossa melhoria, nossa reforma íntima. Que possamos combater dentro de nós, principalmente, o orgulho, o egoísmo, o ódio. E que possamos aprender a perdoar verdadeiramente aos nossos inimigos e a aprender a amar o nosso próximo. Mestre, que a tua luz possa chegar a todos os nossos irmãos em sofrimento, não importa o motivo, qual seja, mas onde existir alguém em sofrimento, que o Senhor ali esteja atuando sobre esse irmão. Ilumina também aqueles que passam por enfermidades, sejam do corpo físico, sejam espirituais. Atua, Senhor, sobre cada irmão que se entregou ao desânimo, pelo cansaço natural da batalha, da luta diária que nós travamos. Traz o ânimo, a fé, a fortaleza que cada um necessita para continuar evoluindo e melhorando.
Ilumina todos nós, Senhor, para que possamos sempre encontrar em Ti a nossa luz, o nosso porto seguro. Mestre, nós Te pedimos pelos nossos familiares, nossos entes queridos, para que o Senhor leve a proteção que necessitam. Sejam encarnados, sejam desencarnados, aonde estiverem, que o Senhor ali esteja ao lado de cada um deles, levando luz e força. Amado Jesus, atua em nosso coração. Ensina-nos, Senhor, o perdão incondicional aos nossos inimigos. Ensina, Senhor, esse amor que o Senhor pede que tenhamos com o nosso próximo. Ajuda-nos, Mestre querido, para que possamos estar sempre no caminho do bem, tomando as decisões certas diante dos Teus ensinamentos. E mais importante que tudo, que possamos seguir o Teu exemplo de luz. Fluidifica a água, Senhor, com o Teu amor, com a Tua medicação, com a Tua luz. Ilumina os nossos corações, para que possamos sempre sentir a Tua presença dentro de nós e que estejamos contigo, Senhor Jesus, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Meus irmãos, nunca se esqueçam da oração. Esse é o maior meio de comunicação que nós temos com Jesus, com Deus, nosso Pai, com a espiritualidade maior, os nossos anjos protetores. Diante de qualquer dificuldade, orem com fé e esperança, porque nós sempre podemos contar com a ajuda que com certeza chegará. Um abraço a todos, que estejam com Jesus, hoje e sempre, que assim seja.